a qualquer momento essa luta que estamos passando, porque estamos num barco só, irmão. Não há preto, não há pobre, não há rico, não há branco. Todo mundo está num barco só. Mas o bom é que o capitão ainda é Jesus. Presbítero Neri, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Hoje já ouvimos verdades concernente à obra missionária, concernente à oração e à cooperação que cada irmão disponibiliza para a obra do Senhor. Ouvimos aqui que aqueles que não podem ir, ora. Aqueles que não podem orar, eu acredito que todo mundo ora, mesmo deitado ou sentado ou de joelho, também coopera com as mãos para a obra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nós lemos e fizemos uma leitura extensiva no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de número 1 ao 13, haja vista que o capítulo 24 e 25 de Mateus, ele fala sobre o sermão, o princípio das dores, o sermão escatológico, o sermão do tempo do fim. E o sermão escatológico proferido por Jesus, ele é uma mensagem de advertência para os judeus, para a igreja e para os gentios. Aqui no contexto sagrado do capítulo 24 de Mateus, nós vemos Jesus falando várias verdades que aconteceria no tempo do fim. Jesus também falou de tempos do fim que seriam pontilhados por acontecimentos que causaria um pânico, um terror na vida de muita gente. E ele disse, e eu fui procurar na Bíblia, não somente no Evangelho de Mateus, mas eu encontrei no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 26, que no tempo do fim haveria sinais no sol, na lua, haveria também sinais nos astros luminosos, haveria sinais na terra, de uma tal forma que no coração da humanidade causaria uma angústia profunda, uma lamentação em extremo, que pelo bramido do mar e das ondas seria notório a gente perceber que a natureza estaria gemendo com a raça humana. Homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo. A Bíblia também nos revela no Evangelho de Lucas que os poderes do céu seriam abalados. E todos esses acontecimentos, queridos e queridas irmãs, são sinais que precedem eminentemente a volta de Jesus em glórias.
A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, os versículos 6 ao 8 que nós lemos, que haveria guerras, fomes, doenças e terremotos em vários lugares. O contexto narra dizendo: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, mas não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E ele continua no sermão profético dizendo que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e haveria fomes, doenças, pestilências, epidemias, como nós estamos vendo no mundo afora. Mas ele diz que todas essas coisas seriam apenas o princípio das dores. Quando nós observamos no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o versículo 10, Jesus fala que neste tempo, tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo, muitos seriam escandalizados e trairiam uns aos outros, e uns aos outros se aborreceria. Ainda no sermão da montanha, no sermão profético do capítulo 24 e o versículo 9, Jesus fala sobre perseguição, que nós, os crentes em Jesus, alguns seriam entregues para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todos por causa do meu nome. E isto tudo está acontecendo na face da terra. Jesus, ele continua no sermão dizendo que haveria, no versículo de número 12, uma frieza espiritual tão grande, e nós estamos presenciando muitos desanimados, muitos tristes, muitos deixando o caminho, muitos retornando, voltando atrás. Ele diz que por causa do pecado, isto tudo ia acontecer. O amor de muitos ia se esfriar. Jesus continua dizendo que haveria multiplicação de iniquidade neste versículo, e nós estamos vendo que existe uma grande gama de iniquidade permeando sobre a face da terra, pecados que estão sendo escandalizados por alguns, mas Jesus fala que isto é verdade do tempo dos fins. Apostasia também seria uma verdade concernente ao tempo dos fins. E nós vemos Paulo, o apóstolo São Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo de número 1, que muitos se apostatariam da fé, muitos deixariam a fé, dariam ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Jesus fala no seu sermão da montanha, no seu sermão profético, que surgiria muitos falsos cristos, surgiria muitos falsos ministradores da palavra de Deus, profetas fraudulentos, que se levantaria para pregar um outro evangelho, um evangelho que não está na Bíblia Sagrada. Todas essas coisas, todas essas verdades seriam e são sinais que evidenciam categoricamente
a eminente volta de Jesus. E a volta de Jesus, senhoras e senhores, ouvintes que estão me ouvindo pela página da AD Novo Lino, ouvintes que irão ouvir esta mensagem pelo YouTube, a volta de Jesus não é uma utopia, como muitos pensam, mas a volta de Jesus, ela é uma realidade pungente e palpável. É uma realidade que, embora para muitos não acreditem, que embora para muitos questionem sobre este fato, mas está escrito que nos últimos dias surgiria muitos escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, como já se ouve falar, onde está a promessa? Porque desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Alguém diz, desde que meus pais são vivos, que alguém fala que Jesus vai voltar e ele ainda não voltou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia Sagrada nos diz, na segunda carta de Pedro, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eis a questão de Jesus ainda não voltar para vir buscar a sua igreja. Quer ver uma coisa? Existem milhões de africanos, de indianos, que ainda não conhecem, que ainda não sabem a graça de Jesus, que desconhecem quem é Jesus e a salvação que Ele outorga através da sua graça. Mas em Mateus capítulo 24 e o 14 diz, mas quando este evangelho do reino, ele for pregado a todas as nações, então virá o fim. Jesus ainda não voltou, porque ainda existe milhares de pessoas que ainda não ouviu falar de Jesus, que ainda não ouviu falar de céus e de inferno, que ainda não ouviu falar deste evangelho que transforma a vida. A Bíblia Sagrada, ela nos adverte que nos últimos dias seriam pontilhados acontecimentos nunca antes vistos. E esta realidade, queridos e amados irmãos, senhoras e senhores, que nos ouvem na sua casa, estamos presenciando a olho nu em nossos dias. E tudo isso que nós estamos contemplando não é nada mais e nada menos do que sinais de que a volta de Jesus, ela é iminente e que Ele voltará a qualquer momento para vir buscar a sua igreja na face da terra. No livro do Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 12 ao 17, na revelação de Jesus Cristo para o seu servo João, ali na ilha de Pátimo, ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. Bem-aventurado
aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aí ele continua dizendo no versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, ele proferindo na revelação do Apocalipse, ele disse: eu enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E no versículo 17 ele diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16 e o versículo 22, ele diz: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será que você na sua casa pode dizer: ora vem, Senhor Jesus, maranata? Porque nós estamos presenciando, estamos vendo o princípio das dores. Quando o apóstolo São Paulo, ele diz: maranata, ora vem. Esta palavra é uma expressão aramaica que ocorre 2 vezes na Bíblia Sagrada. Primeiramente, ela foi empregada aqui no contexto que nós lemos de Coríntios, e o termo é a composição de 2 palavras, marã mais atá, que dão origem à palavra maranata, e que significa o Senhor vem, ou ainda, em outras palavras, nosso Senhor vem. E no desfecho do livro do Apocalipse, essa expressão maranata é utilizada como uma oração ou pedido, desta feita na língua grega e traduzida por ora vem, Senhor Jesus. A palavra era usada como uma senha entre os cristãos do primeiro século, e provavelmente ela foi neste sentido usada pelo apóstolo São Paulo para advertir os crentes da igreja de Coríntios. Os cristãos do primeiro século, ele usava, queridos irmãos, essa expressão maranata como saudação ao encontrar-se com outra pessoa. E a história nos diz que eles viviam uma expectativa de que a volta de Jesus seria iminente, ou seja, poderia acontecer a qualquer momento. Por isso que eles usavam sempre essa expressão de fé e de esperança. E pensando nesta palavra, nesta reflexão bíblica, se os cristãos do primeiro século, ele usava este termo como saudação, e vivia na expectativa da volta de Jesus, imagine nós como igreja do Senhor, que fomos salvos pela graça e que vivemos em pleno século 21.
Se Jesus voltasse hoje, talvez pegaria muita gente de surpresa. Talvez pegaria muitos cristãos despreparados. Ou de última forma, todos estariam preparados. Eu vou acreditar que todos que estão me ouvindo na sua casa estão preparados. Se a trombeta de Deus tocar hoje, você será arrebatado para se encontrar com o Senhor nos ares. Se isso é verdade aí dentro da sua casa, glorifique a Deus. E se você estiver assistindo, coloque no comentário: Maranata, glória a Deus, ora vem Senhor Jesus. Se fôssemos pregar sobre a volta de Jesus, sobre o tempo do fim, ou alguns motivos que poderão deixar muita gente do lado de fora, poderíamos citar aqui pelo menos 7 motivos que pode deixar muita gente de fora do céu. O texto bíblico, ele diz: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, Maranata. Ou seja, automaticamente, que não ama a sua vinda, que não ama o arrebatamento da igreja, seria amaldiçoado na volta de Jesus. E para alguém usar essa expressão Maranata, precisa estar com convicção, preciso, e você precisa ter em mente a responsabilidade de que se Jesus, Ele voltar agora, você já tem confessado a Jesus no seu coração a sua sinceridade diante dele, de que todos os dias, como falhos que somos, carecemos de ser transformados de glória em glória, para não sermos pegos desapercebidos no dia da volta de Jesus. Irmão, quais são os 7 motivos? Eu quero citar aqui. O primeiro é você não crer em Jesus. O segundo é você não confessá-lo como Senhor e Salvador da sua fé. O terceiro é você não ter comunhão com Jesus. O quarto é você não dar crédito à palavra de Deus. O quinto é você não acreditar na volta de Jesus. O sexto é você viver e continuar na prática do pecado. E o último e 7º motivo de você ficar fora do céu é você viver como crente despreparado, sem estar vigiando na casa do Senhor, ou dormindo, como disse o apóstolo São Paulo: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Queridos e amados irmãos, não seja pego de surpresa.
mas acredite que tudo que está acontecendo são verdades para o tempo dos fins, e que Jesus está às portas, Ele está voltando, e o arrebatamento da igreja será em breve para a glória do seu nome. Será que você pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Será que você pode acreditar mais na volta do Senhor? Será que você pode estar orando pelo arrebatamento da igreja todos os dias, ininterruptamente, dioturnamente? Será que você pode estar com esta esperança acesa na sua alma? Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, a tua igreja anela pela tua volta, vem logo Jesus, nós não aguentamos mais viver nessa terra como está. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amém? Deus abençoe a todos os internautas, a todos os irmãos que estão na sua casa, que estão nos assistindo. Seja edificado com esta palavra. Compartilhe a página da AD Novo Lino. Convide seus amigos para assistir esse trabalho, porque você está sendo edificado pelos louvores e pela palavra que está sendo ministrada nesta noite aqui. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero somente dizer aos amados que hoje